Saudações a todos, estamos iniciando esse diálogo direto do Departamento para Análise Cética do Fenômeno UFO, departamento que criamos dentro da instituição da Pleiades do Sul, que visa ser aí um contraponto a toda essa onda, né, de desinformação, toda essa narrativa ufológica de equívocos. E nós, esse departamento, a gente criou com vistas a ser aí um ponto crítico de análise do fenômeno UFO, né, se utilizando de um ceticismo maduro, não aquele ceticismo da negação, aquele dogmatismo da negação, né, o famoso debunker, né, pode até descer ali uma nave, um extraterrestre na frente dele que ele continua negando ostensivamente, mas o ceticismo ele não é esse que duvida o tempo todo, e sim aquele que é amante da dúvida, aquele que suspende o juízo diante de um fenômeno ali onde você se vê incapaz de determinar, gerar uma conclusão ali. Bacana? Então, esse departamento ele tem a finalidade de ser esse ceticismo da suspensão do juízo em relação a fenômenos inconclusos. Bacana? E, por tal motivo, acaba sendo um contraponto, né, uma crítica, uma refutação a todo o trabalho ufológico, porque a ufologia ela é uma pseudociência, apesar dos ufólogos não considerarem a ufologia uma ciência e, portanto, em tese nós não poderíamos dizer que ela é uma pseudociência, porque para que uma narrativa seja uma pseudociência é preciso que essa narrativa, em tese, queira ter o status de ciência para que a gente chegue e diga, não, ela quer ser ciência, mas não é, portanto é uma pseudociência. Então, em tese, a gente não poderia afirmar que a ufologia é uma pseudociência pelo motivo dela não pretender ser ciência, mas ela é uma ciência na medida em que ela possui características de pseudociência. Os ufólogos, eles não consideram a ufologia uma ciência, mas eles admitem que a ufologia se vale de áreas da ciência para eles fazerem suas análises preliminares ali. O físico, por exemplo, que vai analisar um aeroglifo, né, levar um equipamento para medição de anomalia gravitacional, ou um contador Geiger para medir os níveis de radiação, ou um químico que vai fazer uma análise geoquímica de algumas substâncias onde houve uma suposta alegação de pouso de nave, ou mesmo a figura do psicólogo que vai entrevistar alguém que alega que tenha passado por um processo de abdução e o psicólogo vai propor ali uma regressão hipnótica. Enfim, a ufologia se utiliza de muitas ciências, mas a resposta final que ela fornece, tanto oficialmente quanto para a sociedade, é equivocada e pseudocientífica, porque uma vez que os ufólogos não identificam o que vem a ser aquele fenômeno, eles já concluem apressadamente que a hipótese só pode ser extraterrestre. Portanto, eles são aquilo que eu costumo denominar de dogmatismo extraterrestre. Ou seja, eu não concluí, eu não identifiquei, portanto, é extraterrestre, o que é uma grande contradição, porque se você não identifica um fenômeno, por definição ele está não identificado. Então, se você tem um fenômeno não identificado, mas identifica que ele é extraterrestre, você está quebrando a própria definição de fenômeno não identificado ali. E da pior maneira possível, porque você está querendo identificar com uma alegação extraordinária, né? Ou seja, uma alegação que não passa ali pela navalha da parcimônia, a navalha de Oca, ou seja, pelos princípios que nos orientam a buscar sempre as hipóteses mais simples, né, que requerem menos causas, hipóteses essas que seriam mais prováveis, e os ufólogos, além deles identificarem algo sem identificação, eles ainda tentam identificar com algo bastante extraordinário e improvável. Parafraseando Carl Sagan, eles estão com alegações extraordinárias, mas sem fornecer evidências extraordinárias ali, certo? Portanto, o ufólogo, em que pese ele fazer uso da ciência para suas análises preliminares ali dos fenômenos, mas a resposta, a conclusão que eles chegam é pseudocientífica, é apressada,
é totalmente enviesada, né? Ou seja, eles têm ali aquele viés de confirmação, e essa confirmação é extraterrestre, digamos assim. A hipótese extraterrestre é aquela hipótese que surge quando você não concluiu alguma coisa. Uma vez que uma coisa ficou sem conclusão, uma vez que o ufólogo descartou a hipótese de ser algo natural, uma explicação simples, por exemplo, não é um balão meteorológico, não é um satélite, não é um flare de satélite, não é uma pipa com LED, não é uma ilusão, não é ali uma fraude, não é não é um exercício militar, etc, etc. Logo só pode ser extraterrestre, né? Na verdade, uma coisa, quando ela não tem identificação muito provavelmente porque você não tem disponível ali no seu acervo dados suficientes para identificar, mas o objeto está lá. Muito provavelmente a explicação é natural, muito provavelmente é alguma das classes de objetos que podem confundir as pessoas com OVNIs. Por exemplo, eu vou citar alguns objetos, alguns fenômenos que muito constantemente confundem ou têm potencial de confundir as pessoas, ou mesmo os ufólogos, com OVNIs, né? A própria Estação Espacial Internacional, ela é muito brilhante, às vezes ela faz uma passagem com um brilho da ordem do brilho do planeta Vênus. Você imagina o planeta Vênus caminhando vagarosamente no céu. Então aquilo impacta muitas pessoas. Os satélites Starlinks, né, que pegou muita gente de surpresa o ano passado, muita gente não sabia o que era aquilo, de repente um comboio de pontos brilhantes ali passando pelo céu, né, e as pessoas não estavam acostumadas com aquela classe de satélites, né. Geralmente você vê um satélite passando, aí vê outro, mas de repente você vê uma fila de pontos luminosos, porque os Starlinks eles são lançados em lotes de 60 satélites por vez. E inicialmente eles ficam numa órbita bem baixa, muito brilhantes, porque eles possuem um painel muito grande que reflete a luz solar de maneira expressiva e reflete especularmente essa luz solar. Então eles ficam bem brilhantes, depois eles vão se elevando mais e chegam na sua órbita nominal a cerca de 550 km de altura, e nessa órbita nominal eles ficam menos brilhantes, até porque o painel sobe, fica na vertical e deixa de refletir aqui embaixo. Mas antes disso eles ficam bem brilhantes, então as pessoas têm a experiência de ver aquele comboio, e isso pegou e ainda pega muita gente de surpresa. Então essa classe de satélites que são a constelação Starlink é uma nova classe de objetos que vai confundir muita gente aí, e já tem confundido muita gente aí, fazendo essas pessoas acreditarem que estão ali numa experiência genuinamente de OVNI. Ilusões, né, processos, por exemplo, a paralisia do sono, ela pode produzir cenários, né, ilusões auditivas e visuais que levem a pessoa a acreditar que está participando ali de um processo de abdução, né? Não é exatamente um OVNI, mas é um processo que tem a ver aí com esses fenômenos. Balões meteorológicos, drones, principalmente drones equipados com lanternas ou luz de LED, pipas com luz de LED, aves e insetos, principalmente em filmagens, você às vezes acha que está vendo um objeto grande e distante e calcula erradamente a velocidade do objeto, quando na verdade é um pássaro ou uma mosca passando ali próximo da imagem, né? Levando você a crer que é um objeto muito distante e muito veloz, mas na verdade é um objeto de uma velocidade ordinária, só que por estar próximo da câmera fornece essa ilusão de ser algo muito veloz. Até mesmo processos de anomalia fisiológicas levam a equívocos, né? A mosca volante, que é uma anomalia na visão, que faz você ver risquinhos passando de um lado para o outro, às vezes se assemelham a pontos brilhantes, aquilo leva a confusão, e aquilo raramente faz as pessoas acharem que observaram algum OVNI, algum objeto anômalo ali e tudo. Flares, né, de satélites, que são flashes ali produzidos por alguns segundos de satélites, quando eles giram e refletem de uma maneira muito expressiva
e direcionada à luz do Sol, bacana, aquilo gera confusão com o OVNI. Enfim, a classe de objetos que podem ser confundidas com OVNIs são muito grandes, e quando você tem um conjunto de experiências, de relatos e casos ufológicos, e alguns desses casos você resolve, mas você tem uma pequena fatia ali que fica inconclusa. Essa pequena fatia inconclusa não pode ser abordada como sendo algo sem conclusão, que não é terrestre, portanto só pode ser extraterrestre. Não é essa a conclusão que você seriamente deve, evidentemente, chegar. A conclusão é de que, se você não tem conclusão, é porque você não tem dados e indícios suficientes para descobrir que aquilo é sim um drone, ou uma aeronave espiã, um balão com LED, uma pipa, enfim, um equívoco de imagem ali, um satélite, e enfim, toda sorte de causas aí que podem levar a equívocos. Bacana. A sigla OVNI, né, em inglês UFO, e UFO, né, Identified Flying Objects, que atualmente a gente também pode chamar de FANI, Fenômenos Aéreos Não Identificados, que é uma terminologia que vem dos militares, né, ali o Pentágono ali e tal, recentemente optou por FANI, né, que em inglês é o WAP, Unidentified Aerial Phenomenon, que significa Fenômeno Aéreo Não Identificado, que é uma sigla até mais abrangente que OVNI, porque OVNI é objeto voador não identificado, mas nem tudo que está no céu é um objeto realmente físico, e nem tudo que está no céu também é voador. Às vezes é um sinalizador, o topo de uma torre, antena, etc. Então essa sigla é adotada também comumente, né, fenômenos aéreos não identificados, e não tem problema nenhum você dizer que teve uma experiência com um FANI ou OVNI, né, porque OVNI é exatamente isso, um objeto voador que você não identificou. E isso é diferente de você afirmar categoricamente que você viu um disco voador. Mas essa sigla ficou contaminada depreciativamente pelos ufólogos, porque eles sempre associam OVNIs com extraterrestres, ou seja, é OVNI, não tem explicação, logo tem explicação, né? Logo tem explicação, e essa explicação é extraterrestre. Mas são duas coisas que podem ser pensadas separadamente. Assim como você acreditar em vida extraterrestre inteligente também não tem nada a ver com a ufologia, não tem nada a ver com você acreditar que esses seres nos visitam. Uma coisa é você acreditar que haja vida inteligente lá fora, outra coisa é você alegar que essa vida tem a capacidade de nos visitar e ter nos visitado. São dois debates diferentes e que comumente é confundido. Às vezes nós céticos negamos a visita extraterrestre, né? Negamos a ufologia, e eles falam que a gente não acredita no óbvio, né? Mas são dois debates diferentes. A gente acredita, a gente pelo menos está livre para acreditar na possibilidade de vida lá fora, mas esse é um debate diferente da questão de se eles nos visitam ou não. Bacana? Então eu tive esse diálogo preliminar com vocês aqui para falar desse departamento, dos nossos intentos, e já preliminarmente aqui a gente já teve uma leve conversa aqui. Faremos evidentemente que mais encontros. Esse tipo de refutação eu sempre fiz, para quem me conhece já sabe, mas agora a gente transformou isso num departamento oficial dentro da Pleiades do Sul. Bacana? Até mais!